Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos voltando à ativa com o nosso canal Sonho Logo Insisto, que é um canal que foi criado primeiramente para falar sobre a insistência em empreendedorismo, né? Então nós temos um sonho, esse sonho ele é gerado e através desse sonho, em questão de trabalho, a gente acaba colocando ele em prática. E para que ele dê certo é necessário insistência, isso é fato. Cada um de nós insistimos em algo nas nossas vidas. Só que algo mais importante do que o empreendedorismo é a vida. Porque a vida faz com que você faça o que você quer fazer, né, no caso. Então, se você quer começar a empreender, você precisa ter uma vida para empreender. E assim por diante. Então, eu não podia deixar de lado o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de preocupações, um momento de dificuldades. E o tema do vídeo de hoje é como vencer a ansiedade em meio à crise. Eu tenho certeza que você, quando foi dar start na sua área de atuação, você estudou diversas formas, não é verdade? Você começou a ler livros, você começou a fazer cursos e outras coisas que vieram agregar na sua vida para você ser o profissional que você é hoje. Então, para você melhorar, você teve que estudar, você teve que ler, você teve que buscar conhecimento, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Talvez você deve estar se perguntando como que será o dia de amanhã. Talvez você deve estar se perguntando, e aí, se essa crise não acabar, o que será da minha empresa? O que será da minha profissão? Aonde que eu vou chegar com toda essa crise que eu tô vivendo? Para que ponto que eu vou se não tem mais o que fazer? Se as coisas estão começando a ficar difíceis para todo mundo? Se as portas elas estão se fechando? O que eu vou fazer para que eu possa dar continuidade à vida que eu vivia antes, há 3 meses atrás, há 2 meses atrás? Então você deve estar se perguntando isso. E a gente sabe que a ansiedade, ela é o sofrimento de antecipação. Então você sofre pelo futuro, por coisas que ainda hão de vir. Então você se preocupa muito com aquilo que há de acontecer na sua vida. E isso é fato, a gente se preocupa mesmo, nós somos seres humanos. É até considerado o male dos tempos. Então nós vivemos crises de ansiedade, vivemos crises de pânico, crises de depressão e assim por diante. Então a crise de ansiedade, ela é nominada como uma crise, uma doença, um problema do século que nós estamos vivendo. Porém, não é um problema que veio há 1 ano atrás, que começou a acontecer há meses atrás, começou a acontecer há alguns anos atrás, há 1 década atrás. Não, é algo que se pendura por muitos séculos. E como que eu digo isso para vocês com tanta certeza? Como eu estava dizendo no início do vídeo, quando a gente inicia uma carreira, a gente estuda para isso, a gente lê livros sobre autores que fizeram a mesma coisa que nós queremos fazer e assim por diante. Então eu gostaria de ler um livro com vocês e compartilhar algo com vocês que é um livro que eu tenho meditado há algum tempo e tem transformado a minha vida, tem feito com que eu venha vencer as barreiras que vêm me atrapalhando como ser humano. E o livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, esse livro é a Bíblia. E por que é a Bíblia? Porque é um livro que existe há muitos anos e o cara que escreveu a Bíblia, ele foi inspirado por Deus. E Deus, ele é o autor de todas as coisas. E se existe alguém que pode nos levar a um outro patamar de sabedoria, esse alguém é Deus. Tudo que a gente procurar sobre empreendedorismo, a gente encontra na Bíblia. Tudo que a gente procurar sobre como ser uma pessoa melhor, a gente encontra na Bíblia. A Bíblia é um livro repleto para você se tornar alguém melhor, seja a área que for da sua vida. Seja para ser um melhor funcionário, seja para ser um melhor patrão, seja para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, seja para ser um melhor cidadão. Todas essas coisas você encontra nesse livro tão repleto de sabedoria. E ele existe há muitos e muitos anos. Ele já tratava sobre a ansiedade muito antes da gente tratar a ansiedade como crise. E eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 25, que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as próprias vidas, quanto hão de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quando hão de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem, contudo lhes
lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que eu vim falar pra você nesse vídeo? É que a Bíblia ela trata a ansiedade de uma seguinte forma. Primeira forma é que nós não precisamos nos preocupar com nada, porque pensa comigo, se Deus, o Criador de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e todas as coisas são cuidadas por Ele, imagine nós que somos criados das suas mãos. Lá em Gênesis, no início de tudo, Deus ele criou as coisas através da tua palavra, através do haja. Então ele falava, haja luz, e acontecia a luz. Ele falava, haja as trevas, e aconteciam as trevas. Hajam as plantas, e aconteciam as plantas, e assim por diante. Mas quando chegou em mim e em você, Deus olhou com um olhar especial e Ele nos tornou a imagem e semelhança dele. Então, quando a Bíblia relata aqui em Mateus, no capítulo 26, que nós temos muito mais valor do que todas as coisas que foram criadas, é porque Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se Ele criou você a imagem e semelhança dele, Ele vai cuidar de você. Ele vai trazer o suprimento na hora que você precisar. E daí, todas as vezes a gente acorda pela manhã, a gente acorda preocupado com o que vai acontecer, a gente acorda desesperado, a gente não consegue ficar dentro de casa por tanto tempo porque a gente já começa a pensar em como a nossa conta está negativa, enquanto os nossos problemas eles não param de chegar, não param de acontecer. Mas eu quero te dizer que Cristo, Ele cuida de você em todos os momentos e você não deve se preocupar. Você não deve ficar sofrendo com a ansiedade, com o que há de vir, porque tudo o que há de vir já está escrito por Deus e já está planejado por Ele, e pode ter certeza que planos de paz Ele tem ao seu respeito. Ele tem cuidado de você em todos os momentos e Ele te escolheu para ser um filho amado, para ser uma pessoa triunfante, mas isso tem uma condição. Não é simplesmente você deixar de se preocupar com as coisas, não é simplesmente você deixar as coisas para lá porque tudo vai se resolver. Não, existe uma condição, e essa condição é que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós nos preocupamos, você pode ter certeza que elas serão sanadas. Mas, Vitor, como que eu faço para buscar primeiramente o reino de Deus? O que eu preciso fazer para buscar primeiramente o reino de Deus? O primeiro fator é você entregar a sua vida a Ele e entender que Ele é o seu único e suficiente Salvador. A segunda questão é você praticar o reino de Deus sobre a terra. Todos os reinados, se você for parar para analisar, existe um governo, e daí você vive conforme o reino ele é estabelecido. Então, por exemplo, existe um rei, e esse rei ele faz decretos, e esses decretos eles precisam ser cumpridos para que você viva debaixo de um reinado. E daí Deus vem falando assim, olha, você precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como eu devo buscar o reino de Deus? Primeiro nós temos que entender o que é o reino de Deus. Nós temos que entender o que Deus ele quer sobre as nossas vidas, e se você for voltar um pouquinho mais à Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, nós começamos a entender as bem-aventuranças, que significa ser mais do que feliz. E como eu vou ser mais do que feliz? Quando eu começar a cumprir o reino. E lá, Cristo ele vai dizendo as condições para você viver dentro do reino de Deus. E a partir desse momento que você começar a viver o reino de Deus, você não vai precisar se preocupar mais com nada, porque todas as coisas Cristo acrescentará sobre a sua vida, e você viverá em abundância, e você será mais feliz, e você será um patrão melhor, e você será um empreendedor melhor, um funcionário melhor, você terá uma cabeça melhor, você será uma pessoa melhor, um cidadão melhor, e você vai ver que as coisas vão começar a ser transformadas, e aí sim você vai vencer a ansiedade, porque quando você começa a praticar o reino de Deus, você começa a ser uma pessoa mais do que feliz, e isso é Cristo que garante. E Cristo foi um dos maiores líderes que já existiu nessa terra. Cristo é o maior líder que já existiu nessa terra, e se você seguir essa liderança, pode ter certeza que você vai viver debaixo do reino. E se você viver debaixo do reino e buscar esse reino em primeiro lugar, todas as coisas e todos os seus problemas serão sanados
em nome de Jesus. Então, como vencer a ansiedade? Se a gente entendeu que a ansiedade ela é o sofrimento da antecipação do futuro, ou seja, a minha preocupação está lá no futuro, por isso me gera ansiedade. Se eu souber que tem alguém que sana todas as coisas, que cuida de todas as coisas, que já preparou todas as coisas, com que eu ficaria ansioso? Com nada. E através disso, você vai vencer a ansiedade em nome de Jesus. Se você tem dúvidas sobre o que é o reino de Deus, deixa aqui nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo a gente não venha falar sobre o reino de Deus e daí você venha aprender um pouco mais. Claro que o intuito do canal não é somente falar sobre Bíblia, mas é te ajudar como uma pessoa, como um empreendedor a ser melhor. Mas para tudo isso é necessário a vida, e para cuidar da vida só existe um, que é Deus, que pode cuidar de você. Então deixa nos comentários aqui se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele tocou no seu coração, compartilha com os seus amigos. Talvez você deve conhecer pessoas que estejam preocupadas com esses tipos de situações que estão acontecendo no nosso país, e talvez esse vídeo pode ajudar ela a passar por esses problemas firme e forte, acreditando que tudo vai ficar bem. Então deixa o seu like no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.